Olá, amigos da CIB Meu Dom. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma lição, nossa EBD online. Nós estamos na lição 12, pessoal. O risco da depressão por conta das tribulações. E falar sobre tribulação, o que é tribulação, o que não é, o cristão nessa situação toda. Temos aqui o nosso amigo pastor Sandro para conversar com a gente à luz da Bíblia. E a gente conversar, aquele bate-papo, aquele resumo da lição nós vamos fazer agora, certo? Seja bem-vindo, pastor Sandro. Bom dia a todos aí, bom dia, Rafael, bom dia aí, cada irmão, cada irmã da CIB do Meu Dom aí, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês aí. E é isso, vamos compartilhar mais uma vez, né? E hoje, então, a lição tá demais, né? Eu gosto muito, né, dessa pessoa que nós vamos estar falando hoje, né? Vendo na vida dele as tribulações que ele passou, né? Você já estudou sua revista, você já sabe de quem que eu estou falando, mas vamos ver aí que é muita coisa aí para frente aí. Hoje o dia vai ser bom. Hoje vai ser bom. Hoje o assunto é bom. E aí, para começar, lembrando que você precisa ler a sua revista, fazer a sua leitura diária, porque aqui a gente vai fazer um resumo em 30 minutos no máximo. Então, é um bate-papo com os principais pontos abordados na revista. E para a gente começar, a gente faz aquela compartilhamento daquela tela do nosso slide, muito bem, para a gente acompanhar a nossa lição. O risco da depressão por conta das tribulações. O texto base está lá em 2 Coríntios 4, versículo 8 e 9. Deixa eu clicar aqui, vamos seguir e vamos ler, pastor Sandro, por gentileza, 2 Coríntios. Vamos lá. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Muito Amém. bom, muito bom. Eu gostei dessas duas palavras aqui, né? Não desamparados. Vou até anotar, desamparados. Porque eu quero entrar nesse assunto depois com o pastor Sandro. Essa palavra aqui é desamparados. É importantíssima para a nossa lição. Certo, pastor? E a pergunta que não quer calar. Tribulação. Você já passou por algum problema? A gente pode chamar problema de tribulação. A gente vai comentar aqui. Você já passou por algum problema? Pastor Sandro. Rapaz, vamos falar assim que eu já passei em todas as áreas, né? Porque a gente passa o problema na nossa vida pessoal, né? A gente passa problema na nossa vida espiritual, né? E são problemas diferentes, né? São problemas que a gente passa na nossa saúde. Então, assim, quem já não passou, né? Algum problema, algum momento difícil, como o Rafael falou, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Vamos explicar melhor sobre isso, mas claro que eu já passei e passo por alguns até hoje, né? Tem alguns que a gente vai vencendo, né? A cada dia, né? A gente vai vencendo aí esses problemas na nossa vida, mas assim, a gente tem crido num Deus que está na frente disso daí, ele tem um controle, né, de todos esses problemas aí. Assim a gente consegue respirar e avançar, né, um dia de cada vez, avançando aí nesses nossos problemas aí que são diários, né? Exatamente. A gente já de cara já vai conversar sobre isso. Não tem como você não passar por problemas. Não tem, não tem. Nós vimos aqui várias pessoas que passaram por tribulações, por problemas e não se deixaram se abater. E a palavra que eu quero que você guarde no coração é essa: desamparados. Em nenhum momento da nossa revista que a gente estudou, os personagens que nós estudamos, eles não ficaram desamparados. Mas, Rafael, como assim? Deus, em todo momento, esteve com eles, ajudando, guardando, preservando a vida, cuidando deles. E é isso que a gente vai ver aqui daqui a pouco em alguns versículos. Deus está contigo, acompanha com você, está te acompanhando. Não, você não está sozinho. Essa é a grande lição que a gente vê naquele 2 Coríntios. Não desamparados. Isso é legal, guarda isso no seu coração.
Pastor Sandro, a gente vai conversar, como eu falei, sobre alguns personagens. Já falamos, né, de muitos, mas a gente vai falar hoje sobre um personagem chamado Paulo. Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu mais da metade dos livros do Novo Testamento. Você sabia disso, pastor Sandro? É. Rapaz! Quanta tribulação, hein? O apóstolo Paulo, ele escreveu mais da metade dos livros do Novo Testamento e a gente está falando que ele passou por tribulação, um cara tremendamente usado por Deus. A gente fica assim, se ele passou, eu também vou passar. Meu Deus, estou desesperado. Mas calma, não é para ficar desesperado. Não é. Vamos seguir aqui. A gente vai falar sobre Paulo, o pastor Sandro vai comentar um pouquinho sobre Paulo. A palavra que o apóstolo usa no grego é tlibou, que significa tlibou, né? Que significa sofrer duramente, ser posto em grande prova. Então, quando você sofre duramente, você é colocado à frente de uma grande situação, você está passando por uma tribulação. O significado no dicionário é uma sensação de tristeza, aborrecimento ocasionado por um dissabor, um desgosto, dor, infelicidade, amargura, algo que deixa você triste demais. É o assunto que a revista trata, né? Depressão, ansiedade, acaba gerando essa situação na gente, devido à tribulação. E Paulo passou por tribulação, pastor Sandro? Bastante, né? É muito... Você precisa ler, você precisa estudar a vida do apóstolo Paulo. Né? A gente sempre fala, a gente sempre te incentiva que você precisa ler a Bíblia cada vez mais e mais, e é verdade. O apóstolo Paulo foi assim um marco, né? Vamos botar que ele foi o primeiro missionário, né, que nós tivemos. A história dele, né, começou lá que ele era Saulo, e aí ele tem lá a visão lá, e ele tem aquele encontro com Cristo, aí ele tem um momento dele ali, se transforma em Paulo, e tem um momento dele de solidão, né? E aí ele vai para o deserto, ele acha que está preparado, mas não está preparado. Aí ele tem uma discussão tremenda com Pedro, porque Pedro queria que ele falasse só para os judeus. Não, Paulo, tu tem que falar de Cristo só para os judeus. E Paulo então rompe então com Pedro e fala, não, eu tenho que falar para o gentio, tenho que falar para todo mundo. E aí então Pedro começa a falar de Jesus então para todo mundo, e é exatamente aí que começa então a grande tribulação da vida dele, né? Porque a história vai contar exatamente isso. Quantas vezes Paulo foi preso? Quantas vezes Paulo foi perseguido? Quantas vezes Paulo passou noites e noites apanhando? Né? A Bíblia fala em vários momentos que ele ficava nu na frente de todo mundo. Então, assim, Paulo passou por a vida de Paulo foi toda ela fugindo praticamente. Nessas viagens, né, que a gente fala que a viagem dele, que ele foi para tal cidade, que foi para a Ásia, que foi para isso, na realidade foi fuga, era fuga dele, ele tinha que fugir, porque senão ele ia ser morto. E aí ele fugindo, ele ia pregando, ele fugindo, ele ia pregando, ia falando, ia proclamando, ia levando a mensagem de Cristo para todos os lugares onde ele passava. Né? Então, para mim, Sandro, ele foi o que mais sofreu tribulação em todos aí nossos personagens bíblicos aí, todos os apóstolos. Para mim foi ele que teve mais isso na pele dele mesmo, ele mais sofreu, mais sentiu dor. Para mim foi o apóstolo Paulo aí, com toda a vida dele que ele passou. Entendi. Muito boa, muito boa. Deu para você ter uma ideia do quem foi Paulo, o que aconteceu com Paulo. O pastor Sandro já deu aí o panorama. E agora a gente continua conversando sobre Paulo, sobre tribulação, sobre essas dificuldades. E a revista diz que Paulo pregou a verdade. Né? Pastor Sandro acabou de falar, eu comentei aqui que ele escreveu mais da metade dos livros. Nessas viagens, seja por fuga ou seja para visitar alguma pessoa, né? Ele escrevia carta para as pessoas, né? Ele via uma situação acontecendo. Ele foi atribulado por pregar o evangelho. É isso? Vamos entender. Quer dizer, ele não foi atribulado porque ele estava com um problema de saúde, apesar dele ter passado, ele por ter sido
foi atribulado por ter sido mordido por cobra, né? Apesar que ele foi mordido por cobra. Ele foi atribulado porque passou por dentro de um navio e sofreu um naufrágio, o navio afundou. Ele passou por isso também. Mas a grande tribulação ali dele foi de levar a verdade, de proclamar o evangelho. E aí vem uma pergunta: por que, pastor Sandro? Por que, pastor Sandro? Se a gente, é uma pergunta até que a gente conversou com a nossa amiga, a psicóloga Érica, nós somos cristãos, servimos a Deus, mas a gente passa por tribulação, é isso mesmo? É exatamente isso, né? Eu estava estudando a revista, eu lembrei da pergunta da irmã Iris, né? Exato, que fez para a gente exatamente sobre isso, né? E aqui responde exatamente isso, que a gente passa também. A gente passa por problemas, né? E como o Rafael falou, né? Ele sofreu essas tribulações, as marcas no corpo dele foi porque ele falava a verdade, né? Aqui Paulo pregou a verdade. Foi isso que levou a ele a passar por essas tribulações, né? Então, assim, e hoje também nós precisamos pregar a verdade, né? Não é o evangelho, não, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar uma casa nova, que se você vier, porque muita igreja faz isso, né? Muitas denominações fazem isso, né? Que quando você aceitar esse Deus da minha igreja, você não vai ter mais nenhum tipo de problema, né? Você não vai pegar o Covid-19. Se você for membro da minha igreja, você vai ser abençoado, que tua casa vai ser abençoada, você vai ter carro do ano, vai ser casa própria, você vai ser tudo isso. Só que a Bíblia, em nenhum momento, a Bíblia fala sobre isso. O próprio Jesus vai falar o quê? Que neste mundo, eu e você passaremos por tribulações, passaremos por problemas, passaremos por situações difíceis, como Paulo passou também. E muitas das vezes, hoje, né, meu irmão Rafael, meu amigo, né, muitas vezes hoje a gente tem vergonha de falar do Evangelho, né? Pois é. Eu vejo aqui o apóstolo Paulo aqui sofrendo tanto, levando tanta pancada, né, ficando preso, porque estava falando a verdade. E nós, que temos uma liberdade, que a gente pode falar a verdade, a gente não fala a verdade, né? A gente não fala de Jesus para ninguém, a gente tem medo, né, de compartilhar o que Cristo fez na nossa vida, na minha vida. E aí a gente acaba deixando isso quieto para dentro da gente, né? Sendo crente, vamos dizer aí, 007, né? Agente secreto. Lá, né? O bom é eu, né? Eu sou, né? Eu vou para o céu, então tá bom, não preciso mais falar para ninguém, né? E aqui na vida do apóstolo Paulo, e a lição vai estar falando sobre isso, é exatamente o oposto. O apóstolo Paulo chega a falar que se ele morresse fazendo aquilo dali para ele, era lucro. Era lucro, exatamente. Né? Não é morrer por qualquer coisa, é morrer porque eu estou falando de Cristo. Né? E, meu amigo, eu vi o filme de Paulo agora há pouco tempo, que eles lançaram agora, e uma coisa me chamou muita atenção. Sim. Porque, assim, a palavra de Deus diz que ele tinha um espinho na carne. E os teólogos aí falam muita coisa. Né? Fala que foi uma conjuntivite, né? Porque ele tinha aquele problema nos olhos, né? Que ele ficou cego durante um tempo, e aí depois, né, que o homem de Deus foi lá e curou ele ficou com uma conjuntivite, né? Muito séria. Outros falam que era por causa de mulher, né? Esposa, mulher dele, e aí ele tinha problema no casamento, e aí era... Então, assim, tem tantos. E o filme me trouxe uma ideia que eu não tinha pensado ainda. O filme fala que esse espinho na carne dele era uma coisa que ele sofria por ter feito tanta coisa de errado no passado. Porque antes de Paulo se converter, ele matou muitos cristãos. Antes de Paulo se converter, ele viu o próprio Estevão sendo apedrejado na frente dele. Homem de Deus que era Estevão. E ele ficou ali, ele viu tudo acontecendo. Então, no filme, traz essas memórias, dizendo que toda vez que ele lembrava daquilo dali, o coração dele entristecia. Ele ficava com aquela consciência pesada. Como eu, Paulo, permiti que isso acontecesse, se é algo tão bom na minha vida ter Jesus no coração, né?
É uma perspectiva muito interessante mesmo. Eu fiquei assim impactado, né? Como que o diretor do filme pensou nisso, né? Isso. Né? Foi muito legal. Muito legal. E é muito impactante o filme, né? É uma recomendação, quem ainda não viu ainda. Fica a dica. Né? É muito legal ver, né? E depois ele vai contando a vida dele, e ele já preso já no finalzinho da vida dele, e até a morte dele, né? Isso. Que eu não vou te contar como ele morreu, porque você aí tem não, que estudar a Bíblia. senão é spoiler, pastor Sandro, é spoiler. Você tem, além de assistir o filme, você precisa ler a Bíblia, tá? Depois você vê e vê se o filme caminhou bem, segundo a palavra de Deus. Duas coisas importantes aqui, antes de a gente compartilhar o nosso próximo slide. A gente gosta muito de falar de Jesus para as crianças, e para as crianças a gente tem uma ilustração muito simples que a gente fala, que imagina você ganhar um presente, uma criança. Quando você ganha um presente que você gosta muito, você quer levar na escola, você quer levar para a igreja, você quer levar na rua, quer mostrar para todo mundo. Né? Você é tão legal aquilo que você quer compartilhar. Olha que eu ganhei, olha que eu ganhei. Não é assim com criança? A criança ganha um presente e fala, não pode levar para a escola, a tia não deixa. Escola é livro, caderno. Não, mas eu quero mostrar para todo mundo que eu ganhei. E a palavra de Deus, o evangelho, é mais ou menos isso. Quando a gente recebe Jesus, é algo tão bom para nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida, que você precisa, quem recebeu realmente Jesus, sente essa necessidade de compartilhar isso. Cara, é tão bom, eu quero falar de Jesus para todo mundo. E foi o que Paulo fez, compartilhou. Sendo que a gente precisa ter essa consciência. Esse compartilhar vai trazer algumas situações, vão gerar algumas situações na nossa vida por a gente estar compartilhando esse evangelho. E fiquem tranquilos que, apesar dos problemas e das dificuldades, lembra do versículo? Não desamparados. Né? Jesus falou, vou deixar o Consolador, que ele vai ficar contigo aí até o fim dos tempos, até a volta de Cristo, até quando eu voltar. Nós não estamos sozinhos. Deus está com a gente. Ele não vai fazer com que você sofra o máximo que você não aguente. Né? Ele vai caminhar contigo. Então, isso é muito importante. E um ponto legal que traz a revista, que eu queria trazer de novo para o pastor Sandro, Paulo chega a ser comparado com um vaso de barro, imperfeito e cheio de rachaduras. Nós somos assim, né? Nós não somos seres perfeitos. Temos problemas, temos rachaduras. Aí muitas, né? Mas Paulo é Paulo, né? Nós temos que beber dessa fonte cada dia mais e mais, né? Então, para ele, para o apóstolo Paulo, né, já ter passado por tudo que passou e ele chegar num ponto de falar, eu sou vaso, estou cheio de rachadura, o senhor precisa me quebrar de novo. A gente está falando do mesmo Paulo que fez tudo aí, né, que levou o evangelho para uma porção de lugares. É esse mesmo Paulo que fala sobre se morrer, para mim é lucro. Se eu morrer falando do evangelho, para mim é lucro. O mesmo Paulo que falou assim, me segue, tá? Faz tudo que eu fizer, você faz também. É esse Paulo que a gente está falando. Então, quando ele fala isso, é muito forte. É muito forte. E mostra que você, sendo um vaso rachado e cheio de falhas, precisa de cuidados. Sim. E você precisa buscar esse cuidado em Deus. Só Deus é o nosso oleiro que pode ali, cuidar do vaso, com cuidado para ele não espatifar de vez, e ele pode cuidar. Né? É interessante essa ilustração, né? Isso. E o muito legal disso é aquele negócio. E como ele é o criador de todas as coisas, ele que nos criou, se ele precisar remendar, ele remenda. Mas se ele precisar quebrar, ele quebra também. Interessante. Né? E faz você novo, né? Sem imperfeição nenhuma. Porque quando a gente aceita Jesus, a ideia é exatamente essa. Né? É tirar realmente toda a rachadura, toda a brecha que a gente dá no mundo espiritual, tudo que vem que não vem de encontro ao coração de Deus. Então, essas brechas, essas rachaduras, Deus pode muito bem só ali remendar, ou se ele achar por bem, ele pode quebrar a sua vida. E esse quebrar a sua vida
pode ser sofrimento, né? Às vezes pode ser tribulações que você passa na sua vida, né? Que aí Deus está cuidando de você. Né? Aí eu gosto daquela ilustração também da pegadas na areia, né? Que tem lá 4 pegadas, chega no momento, poxa, eu estou vendo 2 pegadas, e a pessoa olha para o lado, mas, poxa, na hora que eu mais precisava, na hora que eu estava passando mais por problemas, de Deus que estava do meu lado, Jesus que estava do meu lado, eu vi as pegadas dele junto comigo, mas agora eu só estou vendo as minhas pegadas. E aí, moral da história, para a gente resumir aí, chega lá no final, Jesus fala para ele, rapaz, deixa de ser bobo. Entendeu? Aquelas 2 pegadas que estavam na areia era minha. Eu estava te carregando no colo. E Deus, o que Ele quer fazer comigo e com você hoje é exatamente isso. Deus está te carregando no colo. Né? Então, quando a gente passa por tribulações, quando a gente passa, ainda mais sendo por causa dEle, nossa, é aí que Ele cuida mesmo de você. Então, não perca a sua fé. Não perca a sua esperança. A esperança tem que estar nele, né? Então, que você possa estar sendo abençoado aí com essa palavra de Deus aí nessa manhã para você. Amém. Isso aí. Isso requer um exercício muito, muito forte, muito sério de dependência de Deus. Precisamos depender dele. Se a gente não depende dele, ele não tem como te ajudar, né? Então, entrega a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, que ele nas mãos do Senhor Jesus, que ele vai cuidar de você, sim. E eu quero finalizar agora com o pastor Sandro, respondendo essas perguntas, lendo versículos, para a gente saber que a gente vai passar por tribulações, vamos passar por problemas, assim como Paulo falou, que seja pelo Evangelho, por falar de Jesus, por pregar a verdade, por viver a verdade, e você entenda que você não está desamparado. A palavra de Deus diz que Deus está contigo. Então vamos responder aqui. O cristão passa por tribulações? Sim, claro que passa. A tribulação pode trazer algum benefício na vida do cristão? Claro! Claro, a gente conversou isso há pouco tempo no nosso pequeno grupo. Vai ficar aqui, ó. Se você não participa, fica o convite. A gente tem que lembrar o seguinte, que às vezes a recompensa é eterna. Não receberemos aqui nessa vida. Será no céu. É possível ter uma vida sem tribulações? Só quando a gente estiver no céu, né, pastor? Vamos ler lá? Vamos ler Romanos 5? Pastor, está aberto aí a Bíblia? Romanos 5. Está aberto, está aqui. Romanos 5:3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. 4. E a perseverança, experiência. E a experiência, a esperança. 5. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sabe por que a gente se gloria na tribulação? Porque nós temos a esperança de viver no céu com Deus um dia, para sempre. Essa deve ser a motivação, essa deve ser a nossa esperança, a nossa fé. Por que vou me gloriar na tribulação? Por que pode trazer algum benefício para mim? Por que eu estou passando? Esperança gera experiência, experiência gera esperança. Um dia vamos viver no céu eternamente com Deus. E é um degrau, né, meu amigo? É um degrau. Né? Não é, vamos chegar a esperança. Legal, esperança. Muito bom, esperança. Ter esperança é muito bom. Né? Eu preciso ter esperança, mas espera aí. Mas para ter esperança, a gente precisa ter alguns passos antes. Então, o que a Bíblia me ensina? Opa, que eu tenho que passar pela provação. Então, antes de eu ter esperança, eu preciso passar pela tribulação. Eu preciso passar por um momento de angústia. Eu preciso passar por um momento ruim para eu ter essa esperança. Né? Então, é um degrau. Né? Por isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala perseverança, experiência, né? E a experiência e esperança. Né? Então, é uma coisa ligada na outra e a gente precisa seguir isso. Né? É isso aí. Filipenses 1:21, o 4, 13 e o 19 vem dizendo o que a gente já conversou aqui. O 1:21 diz o texto que o pastor Sandro falou. Portanto, para mim, viver é Cristo
e o morrer é lucro. Que a gente possa morrer, né? Mas essa morte faça valer a pena nessa vida aqui. Por quê? Porque a gente viveu uma vida em Cristo. Pregamos o Evangelho, vivemos como Ele nos ensina como devemos andar. E aí você fala, mas é tribulação atrás de tribulação, problema atrás de problema, como é que eu vou fazer? Filipenses 4,13 diz o quê, pastor Sandro? 4,13? 4,13. Eu estava lá no 1, peraí. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Exatamente. Deus vem fortalecer a gente no momento de dificuldade, de tribulação. Lembra do versículo de 2 Coríntios do nosso texto. Não desamparados. Você pode sim. Por quê? Porque Deus está te fortalecendo. Ele que deve ser a sua força no momento de angústia, de tribulação. E o 19, o que diz? E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Ele vai suprir. Ele não te abandona, ele vai caminhar contigo. Parece que o mundo acabou, a tribulação chegou, a dificuldade, o barco vai afundar, pastor Sandro. Mas segundo a vontade de Deus, segundo Deus, segundo a sua riqueza, vamos lá, Deus, segundo a sua riqueza, em Cristo Jesus vai suprir toda a sua necessidade. Você não está sozinho. Amém, amém. E 2 Coríntios 4:8 foi o texto que a gente leu, não foi? Sim. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui a tela. Voltar aqui, ó, 4:8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Vamos ser perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Por quê? Deus nos fortalece, Deus nos ajuda, Deus caminha com a gente. Você tem que entregar sua vida na mão de Deus e confiar nele, que ele vai guiar a sua vida e vai te ajudar nessa caminhada. Certo, pastor Sandro? Finaliza pra gente aí, pensando nesses versículos, meu amigo. Mas é isso mesmo. Eu falei na quinta-feira, meu amigo Rafael, no nosso pequeno grupo. Nós temos muita teoria, mas na prática a gente não consegue colocar isso na prática. Né? Quando a gente está passando por um momento de... Quando a gente pega esse texto, dá para você voltar de novo a tela desse texto que você botou aí? Só para eu falar e o pessoal em casa tá lendo junto comigo esse texto? Olha só que texto que o apóstolo Paulo deixa para a gente quando ele escreve lá para a igreja de Coríntios. Olha o que ele fala. Em tudo somos atribulados. Meu irmão, minha irmã, nós vamos ser atribulados. Nós vamos passar por alguma dificuldade, nós vamos passar por algum problema. Hoje nós estamos passando um problema hoje que é de ficar em casa, né? Às vezes você está ficando muito ansioso, ansiosa, você está começando a ter uns picos de depressão, chorando muito, não sabendo o que vai ser amanhã. Atribulado. Aqui, meu irmão e minha irmã, em tudo somos atribulados. Mas olha o que Paulo diz, mas não angustiados. Eu posso ter, sim, eu posso ter um momento da minha vida de estar atribulado, mas não angustiado. Então, deixa que amanhã Deus vai resolver tudo. Você não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Então, não fique sofrendo pelo dia de amanhã. Tá? Ore, entregue na mão de Deus. Perplexo, mas não desanimados. Não podemos desanimar de forma nenhuma. É por isso que nós temos a EBD para te ajudar a você não ficar desanimado. É por isso que nós temos pequenos grupos. O culto funcionando, o culto de quarta-feira, culto de domingo. Né? Pela internet, sim, mas você está recebendo a palavra de Deus no seu para você não ficar desanimado. Perseguidos, mas não desamparados. Quantas vezes nós somos perseguidos dentro da nossa própria família? Né? Nós somos perseguidos quando a gente levanta, quando a gente quer orar, quando a gente quer chamar a nossa família para orar na hora do almoço e sempre tem um que fala que não quer orar. Nós somos perseguidos.
Quando a gente começa a falar de Jesus para alguém e essa pessoa fala assim, não quero saber desse Jesus, porque isso acontece comigo, dentro da minha família. Quando a gente fala assim, poxa, vamos orar agradecendo a Deus pelo almoço, e a pessoa, não, vamos falar de crente de novo? Vamos falar de Jesus de novo? Então, assim, perseguidos. Mas a palavra de Deus diz o quê? Não desamparados. O Senhor sempre vai estar comigo e com você. Né? Abatidos. Quantas vezes isso deixa a gente de cabeça baixa? Quantas vezes você já convidou alguém para ir na igreja e essa pessoa não foi? Quantas vezes você convidou uma pessoa para estar assistindo esse vídeo e ela não assistiu? Né? E aí você acha, e aí você fica abatido. Né? Você fala, poxa, chamei, mas não foi. Convidei, mas não quis. Chamei para participar do pequeno grupo e ela não foi. E aí você fica abatido. Né? Mas a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz, mas não destruídos. A gente pode ficar batido sim, mas destruídos nunca. Porque aí a gente volta lá no texto lá dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é isso que a gente tem que levar para frente. E é isso que a gente tem que guardar no nosso coração. Que pode acontecer isso tudo, mas Cristo sempre vai estar conosco. E se a gente estiver fazendo a obra dele, debaixo da proteção dele, minha irmã, meu irmão, isso tudo vai passar aí e isso nada vai afligir o nosso coração. Isso aí. Com essas palavras diretamente para o seu coração, eu peço a Deus que você nesse dia ainda peça forças a Ele, entregue sua vida nas mãos de Deus, porque Ele quer cuidar de você, Ele quer caminhar com você. Se você está vendo e não faz parte da nossa igreja, manda uma mensagem para a gente, compartilhe esse vídeo com outra pessoa também, porque muitas pessoas estão passando por esse tipo de problema e a gente, a Segunda Igreja Batista do Meu Dom, quer caminhar também com você. Queremos ser parte dessa família, porque nesses momentos, o pastor, um amigo, é muito importante também para estudar a palavra de Deus juntos e caminharmos e crescermos segundo a vontade de Deus. Pastor Sandro, muito obrigado pelas palavras, pela companhia de novo, e encerro essa nossa EBD online dizendo, vale a pena viver o que aprendemos na Escola Bíblica Dominical. Certo, gente? Um abraço, até a próxima.